Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos trazer um tema muito relevante, é um tema de fé, que ao mesmo tempo que ele é muito importante, ele acaba por ser muito minucioso e detalhado. Nós falamos do tema de fé e de obras, o tema da justificação. E porquê é que eu digo que esse tema é muito minucioso, muito cuidadoso, ou pelo menos deve ser trabalhado dessa forma? Porque existem muitos católicos que, na verdade, defendem algumas coisas que a própria doutrina católica condena. E, por outro lado, existem também cristãos reformados, e muitos até me seguem, que também têm uma imagem deturpada do que é a verdadeira doutrina católica. Então nós hoje vamos falar um pouquinho disso, vamos esclarecer esse assunto, vamos dissertar por este tema, vamos saber como é que somos justificados, de que forma é que as obras cooperam com a graça. Vai ser muito relevante porque isso também muda a forma como nós vemos a fé. Então, em primeiro lugar, muitos católicos não sabem, mas nós somos justificados pela graça. No batismo, esse grande sacramento, o pai de todos os sacramentos, o sacramento pela qual abre-se uma porta para todos os outros, no batismo então nós recebemos uma graça santificante. E essa graça santificante é capaz de perdoar os nossos pecados e ela faz-nos tão bem entrar oficialmente na família de Deus. Também nos faz entrar oficialmente na igreja. Portanto, sem essa graça inicial do batismo, nós não podemos ser salvos. Existem, claro, algumas exceções, mas de maneira geral e para não complicar, é através da graça do batismo que nós somos justificados. Então, o que é que muitos católicos acham relativamente a este assunto? Eles acham que as próprias obras salvam, e isso está errado. E outros católicos acreditam que essas obras de valor sobrenatural são feitas pelo nosso próprio esforço, são feitas pela nossa própria vontade. Ambas as perspectivas estão erradas, porque vão de encontro a uma heresia, ou pelo menos a duas heresias que a Igreja Católica já condenou, no século V e VI. Eu falo da heresia do pelagianismo e do semi-pelagianismo. De modo simples, o que é que isto é? O pelagianismo dizia-nos que as obras são fundamentais para sermos justificados e que nós não precisávamos da graça de Deus. O semi-pelagianismo, ele vem dizer que as obras numa primeira fase são muito importantes, é o mais importante, e que depois a graça no meio do caminho entrava e ajudava-nos definitivamente neste processo da justificação. Portanto, o semi-pelagianismo basicamente assume uma importância parcial da graça. Mas isto é errado, segundo a Igreja. Eu volto a repetir. Isto são duas heresias condenadas pela Igreja. Então, mas perguntam vocês, principalmente o público católico que me segue, qual é a perspectiva católica, então? De que forma é que as obras, então, cooperam com a graça divina? Pois bem, na fé católica, nós somos justificados pela graça, como eu disse anteriormente, mas há aqui uma pequena distinção que está implícita já na fé católica, em relação, por exemplo, a outras vertentes do cristianismo, nomeadamente o protestantismo. É que existe uma possibilidade real de crescer em santificação por meio dessas obras que são impulsionadas pela graça de Deus. Então, existe uma variação em grau. Nós podemos crescer em santificação através dessas boas obras. O que é importante lembrar é que essas boas obras são sempre fruto da graça de Deus, são impulsionadas por ela, não através da nossa própria vontade. E esta, como eu disse anteriormente, é uma das grandes diferenças, por exemplo, entre a Igreja Católica e o protestantismo. É que no protestantismo, e na corrente luterana isto está bem patente, dá a sensação que a partir da justificação inicial, da graça santificante inicial, nós podemos pecar à vontade. Portanto, nós temos, não faz diferença se temos obras que realmente cooperem com essa fé. Nós fomos justificados e a partir daí parece que não há uma continuação, uma possibilidade de crescer em santificação. A Igreja Católica admite que nós somos justificados pela graça, sim, mas que as obras então dão-nos esta possibilidade de crescer em santificação quando feitas na graça de Deus. Isso é importante dizer. Portanto, é fundamental esclarecer o seguinte ponto. Para os católicos, as obras são impulsionadas pela graça de Deus.
Mas é muito importante que o homem coopere com essa graça. O que é que isso quer dizer? Que é importante que o homem permita que essa graça haja em nós livremente. E eu sei que aqui existem muitos católicos que dizem o seguinte: Joel, eu já li isso na doutrina católica, eu sei que é preciso o homem colaborar com a graça de Deus, cooperar com ela, mas de que forma é que isso acontece em termos práticos? Tu tens algum exemplo que possa provar isso, que possa pelo menos dar a entender como é que isso funciona? Eu acredito que as comparações são sempre difíceis de fazer, mas a realidade é que eu trouxe um exemplo que dá para entender melhor esta realidade da cooperação com a graça de Deus. Imaginemos que Deus bate à nossa porta e é Ele mesmo quem nos impulsiona para abrir essa porta. Portanto, não é nossa boa vontade, é a graça de Deus que nos impulsiona para abrir essa porta. No entanto, existe a possibilidade de nós cooperarmos com essa graça, de nós respondermos, se é assim que se pode dizer, assertivamente a essa graça e, de facto, dirigirmos até à porta para abrir essa porta. Mas também existe a possibilidade de nós resistirmos a essa graça, de nós nos fecharmos a ela e de deixarmos a porta fechada. Aqui, então, nós entramos num tema importantíssimo, que é a graça de Deus é sempre oferecida por Ele. Ele oferece sempre a graça de Deus, se estivermos, claro, em estado de graça. Agora, é importante entender que Deus não anula o livre-arbítrio humano. Deus aperfeiçoa, Deus eleva a natureza humana, mas Ele não anula a liberdade do homem. E isso é importante esclarecer. Joel, mas porquê é que nós não conseguimos fazer obras sobrenaturais meritórias? Pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio esforço? É que isso é fácil de responder pelo seguinte: a natureza humana foi ferida pelo pecado original. Nós temos uma tendência para a concupiscência, para o pecado, para o egoísmo, para o erro, para outros vícios que nos afastam de Deus. Então, por esse motivo é que nós precisamos sempre de Deus para realizar obras sobrenaturais. Não confundir aqui com obras naturais, mas quando falamos em obras sobrenaturais, nós precisamos sempre da graça de Deus. Mas é importante aqui também destacar um ponto para que as pessoas não entendam que a doutrina católica cai num outro extremismo, que é a nossa natureza humana, ela é ferida pelo pecado. E claro que nós temos uma inclinação para ele. Mas ao mesmo tempo a natureza humana não é totalmente corrompida. Portanto, nós não somos escravizados pelo pecado. Existe a possibilidade de nós cooperarmos com a graça de Deus, de nós agirmos pelo bem. Essa nota é muito importante porque cairíamos em outros ramos incluídos na doutrina protestante. Então, claro, nós temos uma tendência para o pecado, mas nós podemos sim cooperar com a graça de Deus. Joel, mas então nós podemos perder a graça de Deus? Nós podemos perder o estado de justificação inicial? A Igreja Católica diz-nos que sim. Da mesma forma que essas obras, quando feitas na graça de Deus, pela graça de Deus, elas podem aumentar o nosso estado de santificação, também nós podemos perder o estado de justificação quando, por exemplo, incorremos no pecado mortal. Por isso é que o sacramento da penitência na Igreja é muito importante. Por isso é que a confissão é de altíssima importância. Porque o sacramento da penitência devolve-nos o estado de graça. O sacramento da penitência volta-nos a fazer estar em comunhão com Deus. Que é algo que também a doutrina protestante não corrobora. É que, para a doutrina protestante, nós não podemos perder o estado de justificação. Nós não podemos perder esse estado. E na doutrina católica, nós, se incorrermos num pecado mortal, nós podemos efetivamente perder o estado de justificação e teremos que, então, através do sacramento da penitência, voltar ao estado de graça inicial. Para terminar, é importante eu trazer aqui uma ideia que é muito relevante para fixarmos, que é o seguinte: Deus não declara X pessoa como justa publicamente. Isto não é uma declaração externa. Deus quer efetivamente fazer uma transformação real na vida das pessoas. Deus não quer apenas considerar as pessoas justas. Deus quer realmente tornar as pessoas justas. Quando Ele infunde em nós a graça divina, essa graça transborda em obras. É uma fé viva que opera pela caridade. Por isso é que é muito difícil separar a questão das obras e da fé. Uma verdadeira fé
ela tem automaticamente associada a ela boas obras. As obras são um sinal visível dessa verdadeira fé. Assim como o amor, nós para amarmos alguém, precisamos de efetivamente fazer algo por alguém. Então, a verdadeira fé, como eu disse, ela tem automaticamente que ter obras associadas que comprovam essa fé. E nós nas Sagradas Escrituras conseguimos facilmente comprovar essa parte. Portanto, de forma resumida, nós somos justificados pela graça santificante recebida no batismo. Se morrêssemos logo a seguir ao nosso batismo, nós estávamos justificados, mas através das boas obras feitas em graça, ou feitas pela graça de Deus, nós podemos crescer no que toca à santificação. Nós podemos crescer nesse estado de santificação. Portanto, é muito importante reconhecer que a Igreja Católica permite esse crescimento, essa variação em grau no que toca à santificação, e é importante também distinguir daquela ideia inicial de que as obras boas, sobrenaturais, elas são feitas pela graça de Deus e não pela nossa própria vontade. E para sustentar a posição católica, eu trouxe aqui versículos bíblicos, ou seja, trouxe a fonte das Sagradas Escrituras. Eu pensei em trazer alguns autores da patrística, mas eu sei que tenho alguns irmãos protestantes a acompanhar o meu conteúdo e sei que eles não aceitam a tradição apostólica como um meio da revelação divina. Portanto, as Sagradas Escrituras acabam por ser a base em comum que nós temos, tanto católicos como cristãos reformados. Portanto, decidi então trazer as Sagradas Escrituras e, nomeadamente, eu vou começar pelo versículo 17 da carta de Tiago, do capítulo 2. E porquê é que eu trouxe este versículo? Não é para fundamentar a posição católica, mas é sim para dizer que não é aqui que católicos e protestantes divergem. Eu acredito que tanto católicos como protestantes concordam no que toca ao versículo 17 do capítulo 2 da carta de Tiago. E já passo a explicar porquê. O versículo diz o seguinte: assim também a fé, se ela não tiver obras, está completamente morta. Mas eu acho que aqui, tanto protestantes como católicos concordam que as obras são um sinal visível dessa fé. E que a verdadeira fé tem que ser acompanhada por obras. O que eu acho que há uma distinção clara entre a Igreja Católica, entre a doutrina católica e a doutrina protestante, é mais à frente, no versículo 24. Há todo um contexto que depois convido as pessoas em casa a lerem atentamente, mas basicamente o versículo 24 distingue as duas doutrinas e diz o seguinte: vedes, pois, como o homem fica justificado pelas obras e não somente pela fé. O que é que isto quer dizer? Que sim, nós somos justificados pela graça, mas que existe esta tal crescente de santificação ao longo da nossa vida. O estado de justificação não é intacto. Nós podemos crescer em santificação. As obras cooperam diretamente com a graça de Deus. A fé, para ser viva, necessita de obras. Nós podemos também perder o estado de justificação sem corrermos em pecado mortal. Portanto, esta ideia de que as obras estão atreladas com a fé e que isto é que torna uma fé realmente viva, este versículo sustenta. E a Igreja Católica, então, entende esta posição e entende neste versículo como uma justificação clara daquilo que defende. Só uma nota relativamente às fontes que eu usei. Eu uso normalmente a difusora bíblica, que é para leitura corrente, mas eu gosto sempre, no que toca a estudos, confirmar com a Bíblia do Padre Matos Soares, que é a tradução da Vulgata para o português. Eu gosto dessa Bíblia porque ela traz uma tradução bem clara e eu gosto sempre de me certificar em várias traduções para, de facto, completar os meus estudos. Portanto, fica sempre esta referência. Lá no Instagram também me têm perguntado muito qual é a Bíblia que eu uso. Eu uso várias justamente para poder precisar o estudo e precisar então a minha opinião. Sem mais nada para dizer, obrigado por terem assistido este vídeo. Deixem o like, comentem, partilhem com os vossos amigos, partilhem lá nos grupos do WhatsApp, partilhem com quem quer saber mais sobre educação clássica e católica. Deixem também aqui nos comentários algumas sugestões de vídeos para eu fazer, para eu analisar de forma mais profunda. E obrigado novamente por terem assistido, espero ter sido esclarecedor. Até ao próximo vídeo, fiquem com Deus.